Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, um dos piores momentos na minha vida em relação financeira desde que eu comecei a trabalhar como motoboy. Eu vejo muito conteúdo aqui na internet relacionado ao motoboy, onde as pessoas pregam muito aqui altos salários como motoboy, que é um dos melhores empregos que existe, que é melhor ser motoboy do que trabalhar CLT. E eu quero trazer a minha visão realista, tá? Realmente dessa profissão, desse trabalho, já que eu estou como motoboy há 3 anos. E eu confesso para vocês que o que eu vou trazer aqui talvez te surpreenda, tá? Porque é totalmente fora da realidade, fora desse nicho do motoboy aqui de grandes valores. Eu vou trazer aqui a realidade. Hoje a gente está no dia 12 de março de 2026, é uma quinta-feira, e eu vou trazer aqui os resultados do que eu considero, na minha concepção, a pior semana, tá? De um motoboy, no quesito financeiro. E aí vocês podem deixar aqui nos comentários o que é que vocês acham, se realmente vale a pena ainda continuar como motoboy ou não, se é melhor ter a segurança do CLT. E se tem motoboys aqui também, que geralmente os motoboys comentam bastante, deixa seu comentário aqui referente se essa é a sua realidade também, o que é que você acha, beleza? Então, só para entender bem o contexto, pessoal, eu trabalhei a maior parte da minha vida como CLT, tá, em empresa privada. Hoje eu trabalho como motoboy, tá? Mas continuo prestando serviço para uma empresa privada. Eu sou motoboy em uma hamburgueria, já falei aqui de outras vezes, é motoboy particular. E lá eu ganho por taxa de entrega, eu não tenho carteira assinada, não tenho um vínculo trabalhista, todos os custos são por minha conta e eu ganho simplesmente o que der de taxa, certo? E no dia 2, que foi o início da semana passada, só ver aqui, como vocês podem ver, dia 2, segunda-feira, tá? Tá? Segunda-feira, dia 2 começou a semana e eu fui trabalhar. E aqui, nos vídeos passados, se você voltar nos vídeos passados de motoboy aí, eu vou deixar um card no final com a playlist. E a minha média por noite como motoboy é de R$ 120. Essa era a média que eu vinha mantendo. E eu já estava achando pouco, porque, enfim, eu já ganhei até mais que isso, só que a profissão do motoboy vem passando por uns problemas, galera. Legalização do governo, estão falando aí de taxa mínima de R$ 10. Para o motoboy pode ser bom a curto prazo isso aí, mas o governo não dá ponto sem nó, tá? Não dá. Então, para ele fazer isso aí, para ele querer legalizar, no mínimo, ele está querendo te fiscalizar e recolher uma boa parte aí do que a gente ganha como motoboy, tá? Então vocês deixem aí nos comentários também o que é que vocês acham, como é que tá o iFood aí fora. Aqui eu não trabalho com iFood, eu trabalho com Pediaí. E aqui, cara, na segunda-feira, dia 2 de março de 2026, eu fiz R$ 113. Foi um pouco abaixo do que eu falei da minha média de R$ 120, mas concorda comigo que R$ 120 é um valor bom, significativo? R$ 113. Então dá para ficar de boa, R$ 113. E também eu vou repassar aqui alguns problemas com custo, tá? Porque geralmente os motoboys eles falam quanto eles ganham, mas não falam quanto que eles gastam, tá? Então eu vou falar para vocês. Na segunda-feira eu vou deixar aqui, na segunda-feira deixar aqui para você R$ 113, tá? O outro entregador R$ 113. Aí na terça-feira, que foi dia 13, vê só, terça-feira, dia 13, R$ 76. Aqui o negócio já começa a ficar embaçado, né? Porque R$ 76, quando a gente tira o custo, você vai ter o valor de uma diária de um CLT, certo? E ainda tem uns custos aí, dor de cabeça, que você, enfim, tem que corre risco. Então aqui nessa noite aqui não compensou muito, mas será que todas as noites são assim? Vamos ver aqui a continuidade, tá? No dia 4 de março,
Eu acabei fazendo 22 entregas. Foi um pouquinho melhor, fiz R$ 87, tá? R$ 87, mas ainda foi bem abaixo da minha média. Colocando os custos aqui, enfim, um valor que não compensa para o motoboy estar trabalhando. Tá? Me diz aí, vocês aí, se vocês já passaram um dia ou a noite trabalhando para fazer só R$ 87. Eu acho muito pouco, tá? Como motoboy. Mas vamos dar continuidade no dia 5, que foi uma quinta-feira. Mais uma vez, uma noite bem decepcionante para o motoboy. R$ 69 na quinta-feira, dia 5. Aí dia 6 foi pior ainda o dia 6, porque no dia 6 eu não só não ganhei dinheiro, como eu tive custo, tá? Como assim, Cláudio? No dia 6, que foi na sexta-feira, eu peguei uma virose. Não sei se aí onde vocês moram tá tendo uma invasão de moscas, tá? Porque aqui no Nordeste tá tendo bastante, a gente limpa tudo, mas é mosca demais e consequentemente vem as viroses. Tem uma virose da mosca, onde dá diarreia, vômito, febre, tá? Eu acabei pegando isso aí na sexta-feira, não trabalhei, tive que, além de não ganhar, não trabalhei e não ganhei, porque como a gente é motoboy, a gente ganha por taxa de entrega no dia que ganha, no dia que trabalha. No dia que eu não trabalho, eu não recebo nada, tá? Ninguém cobre meu dia, eu tenho que cobrir, colocar os custos. Então, se a quarta-feira, se a quinta-feira já não foi uma noite tão boa, a sexta, cara, foi complicado, porque além de eu não trabalhar, não ganhar, eu adoeci e tive que comprar remédio, tá? Eu bem R$ 80 em remédio, não lembro bem, mas foi mais ou menos nessa faixa. E aqui é um dos pontos negativos do motoboy, tá? Porque se você adoece, você não, tanto faz você pegar atestado como não, quem vai cobrir os custos é você. O seu patrão não tem nada a ver, tá? Ele não paga. Então acontece isso. Mas vamos para lá, para o sábado. No sábado eu consegui trabalhar, ainda estava bem debilitado, mas como eu falei, eu vinha de uma semana bem fraca, como eu estou mostrando para vocês aqui, financeiramente. Adoeci, mas eu falei, cara, é sábado, eu consigo trabalhar hoje de boa e depois é domingo, eu consigo descansar no domingo. E se eu não tiver bom no domingo, na segunda eu não vou. Mas aí fui no sábado porque cada dia é importante para quem trabalha por conta própria, pessoal. Bota isso na sua cabeça. Então essa história de que eu vou largar meu trabalho para trabalhar por conta porque eu vou trabalhar menos, isso é balela. Se você for trabalhar menos do que você trabalhava como CLT, você vai quebrar, vai se afundar em dívida. Bota na sua mente isso. Mas aí fui lá no sábado, o sábado foi um pouquinho melhor, R$ 106. Então trabalhei 5 noites só na semana, tá? De 6 eu trabalhei 5. Nenhuma dessas noites, como eu mostrei para vocês nos comprovantes aqui, bateu os R$ 120, que é a minha média. Pelo contrário, a maioria das noites aqui foi abaixo de 100. E, cara, foi bem complicado. Essa foi a pior semana como motoboy na minha vida, que me fez repensar se eu realmente estou no trabalho certo, tá? Porque eu já tinha falado aqui em outros vídeos que eu tenho um plano de, no máximo em 2 anos, sair, de passar mais um ano aqui nessa profissão e sair de motoboy, devido aos riscos, devido às dores de cabeça que tem, tá? Então, aqui, nessa semana, cara, totalizando tudo aí, se você somar, ó, deu R$ 451 em uma semana. R$ 451. Isso aqui é o que eu ganhei no geral, só que aí tem custo de combustível, tá? Eu gasto em média de R$ 70 a R$ 80 por semana de combustível. Agora esse custo vai subir mais ainda, por quê? Porque com a guerra lá no Irã, conflito Estados Unidos e Irã, o barril de petróleo estourou para cima. A Petrobras, apesar de não ter repassado o aumento nas distribuidoras, mas aqui nos postos de gasolina, tá aqui, ó, R$ 7,19 o litro de gasolina. Essa semana provavelmente vai subir mais ainda o combustível, tá? Se mantiver esse petróleo subindo, então vai subir mais ainda. E é um grande problema dos motoboys, é isso, porque quando a distribuidora ela anuncia uma redução, os donos de posto eles passam uma semana, duas para poder reajustar, às vezes nem reajusta, mas basta um burburinho de que petróleo está mais caro, que a gasolina pode subir, que eles já elevam no mesmo dia. Tá? Então teve custo aqui com o motoboy,
Teve o custo aqui da gasolina, tive os custos aqui que eu adoeci, não fui trabalhar. Então aqui desses R$ 451 aqui, cara, eu teria aqui mais ou menos 160 aqui de custo entre gasolina e o remédio, tá? Isso eu não estou colocando óleo, depreciação não, só isso. Tá só isso, então aqui, cara, ficaria R$ 290 de saldo para mim. Então, quando você compara com o CLT, provavelmente o valor do CLT a semana dele tá mais que isso aí. Provavelmente não, com certeza tá, porque é 1.600, né? Então ele tá ganhando em média aí líquido R$ 400 no mínimo aí por semana. Vai dar um pouco mais, é só fazer as contas. E aí, cara, isso aqui me faz repensar se eu ainda quero continuar com isso para minha vida, porque como eu falei, o movimento está caindo, é muita lanchonete, a gente não tem segurança de nada, a gente tem que fazer nossa própria aposentadoria, nosso próprio plano de saúde, nosso próprio plano de vida e os custos tudo por nossa conta e a gente só vê isso aqui caindo, o valor da arrecadação e o perigo continua. A gente aqui agora está em período de inverno, não tem muita chuva, está tendo assalto também bastante, isso aqui acaba complicando para a gente que é motoboy, o medo de você ir uma entrega tarde da noite em cantos bem estranhos, tá? Mas infelizmente a gente tem que ir e é complicado. Então, a realidade que não te contam é essa. Eu já teve semana aqui de eu ganhar até R$ 1.000 como motoboy, R$ 1.000 líquido, tá? Só que às vezes acontece isso, o movimento cai e também não é essa semana que eu mostrei para você, não é a semana mais fraca de março. Tá? A semana mais fraca é essa que eu estou gravando o vídeo. Que o movimento do mercado, do comércio, ele cai muito. Então, não sei se essa semana eu ainda vou conseguir passar esse valor, ou tirar pelo menos isso. Eu acredito que eu consigo passar, tá? Vamos ver, porque essa semana em si foi uma semana bem atípica, pessoal. Então, se você pensa em ser motoboy, se você pensa em empreender, bote na sua mente duas coisas. Primeiro é que você tem que trabalhar mais que todo mundo, tá? Você tem que dar o gás, porque senão a conta não fecha. Segundo, motoboy tem custos, tem risco, tá? Todos os dias, todas as horas que você está em cima da moto é custo, com gasolina, com combustível, com óleo, com depreciação da moto, é risco de vida, risco de acidente, risco de assalto, pegar um maluco no trânsito, entre outras variáveis, tá? E por mês aqui, como motoboy, por mês eu gasto aqui, colocar aqui 80 vezes 4, mas tem semana que são 5, tem meses que são 5 semanas, 80 vezes 4 aí vai dar em média de R$ 360. Esse era meu custo com combustível, mas como eu falei, a gasolina subiu bastante, subiu R$ 1 por litro basicamente aqui na minha cidade. Então vai elevar esse custo. Óleo, a gente gasta, eu particularmente gasto aí é, 2 óleos por mês, dá em média de R$ 70 só com óleo da moto. E aí tem as questões das manutenções que você tem que fazer semanalmente. Então, hoje, por essa semana, por esse mês aqui, avaliando, cara, seria muito melhor trabalhar como CLT do que como motoboy. Mas isso quer dizer que eu vou largar a profissão de motoboy para ser CLT? Não, não, não vou. Por enquanto, o meu plano é continuar aqui, tá? Como motoboy. Não tenho um plano de voltar para a CLT. Não tenho planos hoje, mas o futuro é incerto. Tá? Futuramente, se eu recebo uma proposta de trabalho como CLT, ganhando acima do que eu ganho hoje, é lógico que para mim vai ser mais benéfico isso. Vamos para os pontos positivos do motoboy e aí vocês vão pesar se faz sentido ou não. Eu hoje, enfim, não vou falar só pontos negativos, né? Seria bom para mim falar só os pontos negativos aqui, mas não, tem que ter os dois lados da balança. Hoje eu trabalho 6 horas diárias, enquanto um CLT ele trabalha no mínimo 8. Eu não tenho aquele problema do chefe chato enchendo meu saco, tá? Eu não tenho esse problema do chefe estar enchendo meu saco porque eu sou meu próprio chefe. Se tem alguém que enche meu saco, sou eu mesmo. Às vezes eu me irrito comigo mesmo, mas não tem isso. Se eu adoeço, eu não quero ir trabalhar no dia, lógico que tem que ter responsabilidade, mas se um dia eu decido não ir trabalhar, eu só só informo lá que eu não vou conseguir trabalhar nesse dia, porque ali, afinal de contas, o restaurante ele precisa arrumar uma pessoa para me cobrir, mas não vai ter essa, porque faltou de novo, não sei o que, até porque ele não vai ter custo quando eu falto, né? Ele simplesmente vai repassar aquelas taxas para um outro motoboy.
tá? Então isso aqui não interfere na arrecadação do restaurante, interfere na minha, tá? E, enfim, eu sou meu próprio patrão, mas eu acho que é uma grande ilusão das pessoas essa historinha que eu sou meu próprio patrão, faço meus próprios horários. Quando você se pega nisso aqui, você acaba negligenciando seu trabalho, tá? Sua empresa, porque querendo ou não, eu acabo sendo uma empresa. Eu e minha moto, a gente é uma empresa que presta serviço para uma hamburgueria. E se a gente não faz, se a gente falta, a gente não recebe, a gente não arrecada. Mas os custos estão ali todos os dias, tá? Todo dia eu tenho que comer, minha família tem que comer. A moto precisa de manutenção, certo? E se eu não recebo, mas eu gasto. E tem que vir de algum canto. No CLT, enfim, você tem a segurança do salário, tem férias, DSTC, tudo muito bom. Só que tem aquele problema de quando o dia tá mais fraco, cara, o patrão tá com cara feio, o patrão começa a procurar serviço para você fazer, começa a te encher o saco, tá? E aí cabe você avaliar o que faz mais sentido para você. Esse vídeo aqui não é recomendação para você largar seu emprego e virar motoboy, nem muito menos para você largar de ser motoboy e virar um CLT, ok? E virar um CLT. Cabe a você fazer suas escolhas. O vídeo de hoje aqui é mais um relato pessoal sobre essa profissão. Trouxe aqui uma das semanas mais frustrantes para mim como trabalhador, como empresário, como motoboy. E aí vocês deixem aí nos comentários se vocês já passaram por isso, o que é que vocês acham. Valeu? Forte abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.